Em 1980, um escritor italiano, até então um conceituado professor de semiótica, aquela área do conhecimento que trata de signos, símbolos em todos os campos da vida humana, escreveu um romance histórico que depois viria a se tornar um best-seller. O livro teve múltiplas edições em várias línguas, inclusive em português, e foi escolhido pelo jornal francês Le Monde para a lista dos 100 livros mais importantes do século XX. Baseado no livro, agora já em 1988, o livro tornou-se um filme, que também teve um relativo sucesso, embora, obviamente, para quem gosta dessa livro versus filme, certamente, como eu, preferem sempre o livro. O ano em que aqueles fatos da ficção narrados ali pelo autor é o ano de 1327, portanto, em plena alta Idade Média, e o país é a Itália. O roteiro é basicamente a chegada de um frei franciscano, por nome Guilherme de Baskerville, que recebe a missão de investigar a ocorrência de heresias em um mosteiro beneditino, de uma outra ordem religiosa. Porém, assim que ele chega, as mortes de 7 monges em 7 dias diferentes e em circunstâncias muito insólitas mudam completamente o rumo da investigação de Guilherme de Baskerville. Os crimes estariam supostamente ligados à manutenção de uma biblioteca secreta que mantinha em segredo supostas obras apócrifas, ou seja, as obras que não seriam aceitas em consenso pela igreja cristã da Idade Média. A essa altura, obviamente, quem leu o livro ou assistiu o filme sabe que eu estou falando da obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco. O enredo do filme claramente trabalha certos antagonismos bastante claros, contextualizados naquele período da história que é marcado por grandes mudanças, a desintegração do feudalismo, a formação do capitalismo, da burguesia, dos estados nacionais, na Europa Ocidental principalmente, e inclusive a reforma protestante que somos herdeiros e que modificariam irremediavelmente toda a história moderna. Pois bem, em termos culturais, o movimento renascentista, surgido em Florença no século XIV e que se propagou pela Itália e pela Europa entre os séculos XV e XVI, resgatou certos valores que nós chamaríamos de antropocêntricos, ou seja, valores centrados no homem, valores racionais de uma antiguidade greco-romana que entraram, obviamente, em choque com aquela dogmática medieval que era sustentada pela igreja daquela época. No filme, por exemplo, o monge franciscano Guilherme de Baskerville representa simbolicamente o intelectual renascentista, com a postura humanista, racional, enquanto o bibliotecário-chefe Jorge de Burgos é justamente o guardião dos livros secretos, ou seja, o guardião representando a igreja medieval ali. Especialmente havia um cuidado de Jorge de Burgos com um volume particularmente perigoso na visão dele, que seria um tratado sobre o riso e sobre a comédia que supostamente teria sido escrito por Aristóteles. Em uma entrevista, pouco antes de morrer, no ano de 2016, Umberto Eco disse o seguinte: os livros falam sempre de outros livros e toda história conta uma história já contada. Eu quero usar essa frase, os livros falam sempre de outros livros e toda história conta uma história já contada, e fazer um fio condutor a partir dessa frase, dando a minha paráfrase para o tema que eu gostaria de falar hoje, que é: as inovações falam sempre de outras inovações e toda novidade conta uma novidade já contada. De qual inovação nós estamos falando nessa palestra? Exatamente essa que vivemos agora aqui neste momento, porque você certamente sabe que um dos temas mais frequentes nas reflexões, nas conversas, nos debates, durante esse tempo de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, tem sido justamente as mudanças radicais que muitos setores da sociedade têm sido obrigados a implantar na dinâmica de suas atividades, especialmente aquelas que migraram para o chamado teletrabalho, pelo qual a pessoa ou o profissional acessa a internet
por aplicativos e plataformas que até então eram desconhecidos da maioria. E aí, de repente, palavras como Zoom, Microsoft Teams, Webex, Meets, Google Hangouts, Lives, webinários, TICs e tantas outras se tornaram ainda mais comuns no vocabulário de instituições de educação, de formação de pessoal, de comércio eletrônico, de executivos a pessoas comuns e, de uma forma ou de outra, também chegando à igreja. Como não poderia deixar de ser, obviamente. As lives, por exemplo, de alguns dos nossos principais palestrantes e pregadores se tornaram diárias, passaram a atingir lugares e públicos até então desconhecidos, numa dimensão incalculável. Nas redes sociais, multiplicam-se as igrejas transmitindo suas atividades. E, pelo jeito, o mais novo critério para avaliar o sucesso ministerial de algumas delas passou a ser a quantidade de likes em suas postagens ou de seguidores em suas redes sociais. Esse admirável mundo novo, pedindo emprestada a expressão do livro de Aldous Huxley, eu acrescentaria que, além de admirável, é também um mundo intrigante e, de certa maneira, paradoxal, justamente por julgar as reações às mudanças nessa comunicação, nessa educação, nessas relações sociais e, por conseguinte, na proclamação do Evangelho. E eu divido essas análises e essas avaliações, resumindo-as em dois tipos com duas palavras: perdas e ganhos. Por um lado, alguns afirmam que tudo isso tem nos feito perder certos aspectos tradicionais e muito importantes para a nossa identidade confessional como igreja. Como argumentos principais, aqueles que entendem como perda se valem da exegese de alguns textos bíblicos relacionados principalmente à eclesiologia e à dinâmica da vida da igreja, especialmente em referência ao culto, aos sacramentos e aos meios de graça. Como reforço a toda essa argumentação mais bíblica, exegético-teológica, os nossos símbolos de fé também têm sido utilizados para reforçar o argumento de que a vida da igreja perde quando a presença física dos participantes nas celebrações culticas, na dinâmica das comunidades de fé, deixam de ser as únicas formas de dinâmica da igreja. Por outro lado, uma posição mais pragmática ou realista, a depender de quem analisa o fenômeno, é defendida segundo o entendimento de que, na verdade, há um ganho e não uma perda. E o ganho é nas oportunidades abertas neste momento da história, e que a igreja deveria utilizar de todos os meios para a sua comunicação e proclamação das verdades, sem nenhuma restrição. Para estes que entendem como ganho aquilo que, em termos de comunicação da verdade divina, não estiver, por exemplo, normatizado em detalhes nas Escrituras, nem nos símbolos de fé, precisa ser analisado, e os princípios existentes da nossa teologia podem, assim, ser aplicados por dedução, sem ferir a nossa doutrina, sem ferir a nossa liturgia, mas servindo ao propósito divino no momento presente, como feito em outras épocas na história da igreja. Observe, no entanto, que essas perdas e ganhos são, na verdade, de aspectos diferentes. A tônica daqueles que veem como perdas é sobre aspectos da dinâmica da igreja mais relacionadas ao culto, ao batismo, à Santa Ceia, enquanto que aqueles que falam em termos de ganhos, neles parece haver um consenso que essas duas posições, na verdade, produzem um ganho para a comunicação do Evangelho. Portanto, nós não estamos falando de coisas contrárias, mas de aspectos diferentes. É justamente sobre este segundo aspecto, o da comunicação do Evangelho, que eu vou focar nessa minha palavra, não abordando necessariamente a discussão teológica e doutrinária sobre o quanto a igreja pode transferir a sua dinâmica de culto para modalidades à distância, online ou virtuais. Até porque, na minha opinião, essa discussão, que é necessária e, na minha opinião, bastante relevante, precisa ser feita em fórum próprio, presencialmente, diga-se de passagem, e que, no caso da denominação nossa, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é exatamente a Assembleia Geral da Igreja, o Supremo Concílio. É lá que eu acho que essas questões precisam ser discutidas. O meu foco, no entanto, e por conseguinte,
será na reflexão de alguns aspectos que devem ser pensados antes de chegarmos logo às conclusões sobre como a igreja deve evangelizar, como a igreja deve comunicar nesses tempos desafiadores. Pretendo demonstrar, à luz das Escrituras Sagradas e da história, inclusive da história da igreja, que na paráfrase da frase de Humberto Eco, as inovações falam sempre de outras inovações, e toda novidade conta uma novidade já contada, ou em termos bíblicos, não há nada de novo debaixo do sol. Então, em 3 aspectos eu gostaria de produzir essa reflexão. Primeiramente, eu quero refletir sobre qual é a diferença entre novidade e inovação, e como isto influencia a comunicação do Evangelho como boas novas. Depois eu quero discutir se presencialidade e virtualidade são realmente incompatíveis, ou isto é um falso antagonismo. E, obviamente, junto com isso, discutir como as Escrituras Sagradas podem nos dar base para ver essas 2 modalidades, presencial e virtual, como convergentes e complementares para o mesmo fim de comunicar o Evangelho. E, finalmente, eu quero demonstrar que a igreja sempre se beneficiou de inovações, embora nem sempre, infelizmente, em posição de vanguarda, mas frequentemente na retaguarda de processos, quando outros já tinham corrido os riscos, recebido os ônus da realização e também colhido os bônus do que conseguiram. Então vamos por parte. E desde já eu quero fazer aquela ressalva que eu fiz inicialmente, de que nós estamos num misto de palestra e exposição bíblica, apesar de não ser tipicamente aquela exposição bíblica que eu, como pregador, faço a partir de um único texto bíblico. Okay? Então, meu primeiro tópico é uma reflexão sobre conceitos como novidade e inovação, e como isto influencia a comunicação do Evangelho como boas novas. Minha primeira tese é que a proclamação do Evangelho como boas novas, no contexto da nova aliança, já se constitui, do ponto de vista da comunicação do Evangelho, diga-se de passagem, na maior inovação da antiga aliança. Eu entendo particularmente que, ao cumprir as promessas, as profecias do Antigo Testamento e o próprio eterno decreto de Deus no tempo e na história, as boas novas do Evangelho, em termos de comunicação da revelação divina, é o resultado de um processo progressivo e, por isso, com características de inovação. Assim, visto pelos aspectos da revelação progressiva, o ápice da revelação, daquilo que Paulo chama de mistério que estivera oculto nos séculos, é justamente as boas novas de que, em Cristo, judeus e gentios são o povo de uma mesma aliança que constitui a igreja, como ele fala aos Efésios. E visto por este aspecto da comunicação progressiva desta verdade, há uma série de inovações que podem ser identificadas ao longo do Antigo Testamento e também ao longo da história da igreja. Eu estou consciente que, ao usar a palavra inovação para qualificar a progressão da revelação bíblica, eu posso certamente ser mal interpretado e soar que eu estou falando de acréscimos, de novidades e, consequentemente, de deturpações da essência da revelação. Mas, obviamente, não é isso que eu creio ou que eu pretendo fazer. Sei também que não é muito comum usar termos não teológicos como inovação para analisar temas teológicos, mas a proposta dessa palestra é justamente provocar este diálogo de áreas diferentes do conhecimento. Em resumo, para mim, a comunicação do Evangelho foi e deve ser inovadora, mas não deve se resumir a ou descambar para simples novidades passageiras nas formas e meios que venham a comprometer a essência da mensagem. E então, para compreender isso melhor, essa distinção entre novidade e inovação, eu preciso primeiramente explicar o que é que eu entendo por novidade, e aí o dicionário me ajuda. Porque lá eu entendo que, ao definir novidade, ele diz que novidade é a condição daquilo que aparece, do que se apresenta pela primeira vez. Portanto, a ideia de novidade está ligada à ideia de estreia, de algo original, nunca antes visto, algo inventado,
algo inusitado. E aí, com certeza e com razão, a igreja é avessa a novidades. E certamente e corretamente associa novidade a uma certa perda do depósito de fé que recebemos, seja da tradição de reflexões e sistematizações da nossa doutrina, feita com muita dedicação e sacrifício, tanto pelos nossos irmãos do Antigo como do Novo Testamento, como também por outro lado, por aquele legado que é o registro inspirado da revelação divina, que nós reconhecemos como Escrituras Sagradas. Novidades também são vistas, com razão, como uma desonra a toda a reflexão de mais de 2000 anos da história da igreja, que nós assumimos como igreja confessional, que é a melhor forma de sistematização da doutrina e a base para aquilo que nós chamamos de confessionalidade e cosmovisão cristã reformada. Então eu entendo que a igreja tem razões de ser avessa a novidades, mas para afastar da sua mente que o que eu estou fazendo aqui é justamente isso, eu quero reafirmar, sem nenhuma hesitação, que, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, em capítulo 3, verso 15 da sua primeira carta, que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, ou, como diz a Nova Versão Internacional, coluna e fundamento da verdade. Bom, você entende que baluarte é aquele elemento de defesa avançada que normalmente era colocado nos ângulos ou nos cantos de uma fortificação e que era a primeira linha de defesa para que o forte ou a fortificação não caísse. Essa é a ideia, por exemplo, da palavra redraioma, que é exatamente a palavra que se traduz em 1 Timóteo 3,15 por baluarte, ou seja, do modo figurado, ela traz a ideia de que a igreja é a primeira linha de defesa daquilo que é a crença, o valor e o ideal do Evangelho. É a mesma palavra, só que em outra língua, a palavra misgav, que em hebraico normalmente é traduzida por baluarte, como por exemplo no Salmo 18, verso 2. Lá a gente lê assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. E aí na última frase diz: Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Portanto, misgav e redraiome traduzem a ideia de baluarte do ponto de vista simbólico como uma defesa da fé, só que de uma maneira invertida. Veja, quando a gente compara o Salmo com o texto da carta de Paulo a Timóteo, há uma inversão entre o sujeito e o objeto. Enquanto no Salmo 18, verso 2, o salmista usa várias metáforas. Ele diz que o Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, e finalmente diz que é o meu baluarte. A ideia por trás era que Deus é a nossa defesa divina. O Senhor é o nosso baluarte para onde podemos nos refugiar. Mas já em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, há uma inversão. Não é Deus o nosso baluarte, mas é a igreja que é baluarte da verdade de Deus, naquilo que nós chamamos de apologética, defesa da fé cristã. Claro que nós não estamos afirmando a mesma coisa que a igreja romana afirma, quando diz que a igreja foi quem deu luz às Escrituras, ou a igreja é que é a mediadora da verdade. Não. A Confissão de Fé de Westminster deixa isso muito claro. Ele diz assim, olha: a autoridade das Escrituras Sagradas, razão pela qual devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Claramente, os nossos símbolos de fé ensinam que, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. E, por isso, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. E aí eu completaria: testifica em nossos corações para que nós também testifiquemos a outros comunicando o Evangelho. Hendrickson, em seu comentário sobre este verso, afirma o seguinte: a igreja é comparada a uma coluna e fundamento. Como a coluna sustém o teto, mas ainda mais o fundamento sustém
toda a superestrutura de um edifício, assim a igreja sustém a gloriosa verdade do Evangelho. No mesmo sentido, Calvino, comentando sobre o mesmo texto, afirma o seguinte: ao ser denominada coluna e fundamento da verdade, tal dignidade atribuída à igreja não é algo ordinário. Ora, que termos mais sublimes, pergunta Calvino, poderia ele ter usado para descrevê-la? Porque não existe nada mais venerável e santo do que aquela verdade que abrange tanto a glória de Deus quanto a salvação dos homens. Se todos os louvores que os admiradores esbanjam em referência à filosofia pagã fossem reunidos num montão, comenta Calvino, o que seria isso comparado com a excelência dessa sabedoria celestial, a única que leva o título de luz e verdade, instrução para a vida e o caminho e o reino de Deus. E aí ele conclui: essa verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Daí que peso e responsabilidade repousa sobre os pastores a quem se tem confiado o encargo de um tesouro tão inestimável. Portanto, o meu ponto aqui, ao distinguir novidade de inovação, é reafirmar que o que nós estamos propondo não é novidades, porque não há espaço para novidades circunstanciais na comunicação do Evangelho, se quisermos ser fiéis à verdade, tanto na forma como no conteúdo, e principalmente na forma, se isso implicar comprometimento da verdade e do conteúdo. Eu enfatizo, então, que se isto implicar no comprometimento da verdade. Mas a grande pergunta é, se não é novidade, será que as inovações, e eu vou explicar o que elas significam, comprometem essa verdade? Eu acredito piamente que não. Porque se, por um lado, a igreja deve rejeitar novidades passageiras quando comprometem a verdade, por outro lado, ela deve ser eficiente e eficaz em usar a inovação, que deve ser, obviamente, bem compreendida, justamente para poder defender e proclamar essa verdade. Um baluarte, como metáfora de defesa, é também um posto avançado, de onde tropas podem dar cobertura, atirando simbolicamente as suas verdades como apoio às incursões presenciais de forças de expansão do Evangelho em território inimigo. E nós estamos falando aí exatamente do que acontece quando utilizamos bem as inovações tecnológicas. Então, nesse ponto é preciso que eu distinga, antes de qualquer coisa, o que é inovação e por que isso não pode ser resumido, a inovação, a simples novidades. As tentativas de conceituação do que é inovação são várias, você vai encontrar várias. Eu, pessoalmente, gosto muito de simplificar com um jogo de palavras. E eu digo assim, para mim, inovar é mais do que o mesmo, ao invés de mais do mesmo. Eu vou repetir, para mim, inovar é mais do que o mesmo, ao invés de apenas mais do mesmo. Mais do mesmo, e se esse mesmo estiver funcionando, é ótimo. Tem a ver justamente com o que eu estou falando até agora, em conservar o mesmo, especialmente aquilo que, se mudar, vai descaracterizar e, por isso, precisa ser mantido a todo custo. Via em regra, o mais do mesmo se refere a nossas crenças, aos nossos valores, à nossa identidade, à nossa missão, todas elas inegociáveis. No caso da igreja, significa não abrir mão de ser o que Deus a criou para que ela seja, fazer exatamente o que Ele claramente diz que deve ser feito e fazer do jeito que precisa ser feito, sob risco de, se assim não fizermos, sermos infiéis à Escritura. Na comunicação do Evangelho, mais do mesmo significa, por exemplo, não substituir a centralidade de Cristo, não substituir a incondicional importância do Evangelho como elemento inegociável de toda a proclamação da igreja, seja pelo meio que for, em todas as épocas e lugares. Contudo, quando a inovação não é ruptura da verdade de Deus, mas é uma busca intencional e consciente de oportunidades oferecidas pelo próprio Deus, que é o Senhor do tempo e da história,
é justamente aquilo que eu chamo de fazer mais do que o mesmo, sem deixar de fazer mais do mesmo. Pensando em termos teológicos, é quando duas expressões se juntam. Ouviste o que foi dito, mais do mesmo. Eu, porém, vos digo, mais do que o mesmo. Eu não vim para revogar a lei, mais do mesmo. Mas para cumprir, mais do que o mesmo. Ou seja, quando o mesmo se torna pleno e completo, ele alcança mais do que simplesmente o mesmo. Eu sei que às vezes fica difícil, mas não é apenas um jogo de palavras. É uma maneira simplificada de explicar o que é inovação, diferentemente do que é novidade. Teóricos de inovação em outros campos de conhecimento humano dizem que as inovações podem e precisam ocorrer pelo conjunto isolado, pela ocorrência conjunta ou isolada de algumas situações ou condições. E eu destaquei duas para trazer para vocês. Primeiramente, em consequência de fatos inesperados, ou por reconhecimento da necessidade de que é preciso inovar. Justamente a mim parece que o contexto em que nós estamos envolvidos na época presente, nesse momento da história, em que uma pandemia se abateu sobre todo o mundo, apontam exatamente para essas duas condições. Algo inesperado ocorreu e há um reconhecimento da necessidade de que é preciso inovar. Esses mesmos estudiosos do assunto nos dizem que quanto mais tempo para assimilarmos os fatos inesperados e quanto mais demorarmos a reconhecer que precisamos inovar, mais provavelmente a mudança precisará ser feita com ruptura, a chamada inovação de ruptura, ao invés de uma inovação incremental ou inovação por processo. A primeira, por ruptura, rompe estruturas. A segunda, melhora a estrutura, tornando-a mais eficiente. A primeira é repentina, traumática. A segunda é uma busca pela melhoria contínua, uma busca de aperfeiçoamento constante e gradual. Em outras palavras, quando nós não nos movemos e nos antecipamos ao primeiro sinal de que a mudança precisa acontecer, a realidade vai nos empurrar violentamente para frente, sob o risco de tropeçarmos num caminho desconhecido em busca de alcançar quem já está mais na frente. Então, quantas igrejas e pastores, nesses últimos anos, já não tinham visto seus adolescentes e jovens utilizando plataformas digitais, aplicativos, redes sociais, para se comunicar, para conhecer, para fazer amizade, para aprender. E apesar disso, muitos de nós não despertavam ainda, não tinham despertado ainda para a influência dessas mudanças na vida da igreja. Parece que nós vivíamos um mundo à parte, até que a pandemia nos jogou a todos para o mundo da virtualidade, pelo impedimento de continuarmos fazendo mais do mesmo, em termos tanto da dinâmica da igreja, como da comunicação do Evangelho. E aí tem sido, com licença da palavra, um Deus nos acuda, correndo atrás dos prejuízos para fazer mais do que o mesmo que sempre foi feito da mesma forma. Para muitos, enquanto isso estava acontecendo, era melhor criticar, num viés, na minha opinião, falsamente ortodoxo, que eu chamaria de conservadorismo tolo, de que a Bíblia impressa estava sendo substituída pela Bíblia online, nos smartphones e coisas do gênero, e assim por diante. Eu, particularmente, sou de uma geração de Bíblia impressa, na versão atualizada, diga-se de passagem, onde eu memorizei a maioria dos textos bíblicos que eu sei de cor, e ainda hoje que eu prefiro para fazer as minhas devocionais cada manhã. Mas é correto que eu sacralize esta forma, preferida por minha geração, para a geração dos meus filhos e netos, supostamente porque é mais ortodoxo, mais confessional, ou seja lá o argumento que for? Pastores que, como eu, se acostumaram a fazer exegese bíblica com dicionários e interlineares impressos em volumes enormes, pesados, que nós carregávamos de um lado e para o outro, hoje usam softwares para essa tarefa. E os exemplos aqui poderiam ser enumerados um após o outro. Então não é justo.
sacralizar isso. A própria história está cheia de exemplos, bíblicos inclusive, de que a miopia de nossas lideranças, da minha liderança, da sua ou de quem quer que seja, hoje, como foi a miopia de outros no passado, que não enxergaram necessidade de ir mudando progressivamente o que pode e deve ser mudado, levou a rupturas radicais e algumas vezes desastradas. Ou seja, conservadorismo não é sinônimo de inércia. E fazer as coisas como sempre foram feitas, mesmo quando podem ser feitas de uma forma mais eficaz, não parece ser o que mais beneficiou a igreja e a proclamação do Evangelho ao longo da história. E aqui eu gostaria de traçar uma linha do tempo para você. E eu gostaria de ilustrar o desenvolvimento da própria tecnologia da comunicação como exemplo de como ela beneficiou a proclamação do Evangelho pela igreja, mesmo ela preservando a mensagem, que obviamente não pode ser mudada, e ainda que enfrentando abusos e desvios que sempre são possíveis na obra da igreja. Vamos começar pela comunicação escrita. Ao contrário do que se pensa, pensando que o jornal é uma coisa, por exemplo, moderna, o primeiro jornal criado foi criado no ano de 59 a.C. em Roma, e tinha até título, era o Acta Diurna. Ele anunciava as notícias do governo, escritas em grandes placas brancas, colocadas em locais públicos. Era uma espécie de diário oficial do Império. Agora, foram necessários 14 séculos para que, de algo parecido a um mural institucional, um longo processo de inovação incremental progressiva produzisse a melhoria do jornal. E qual foi o motivo por que demorou tanto? Se ficava claro, cada vez que o tempo passava, que dar mobilidade ao jornal, indo onde o leitor estaria, e facilidade de manuseio, poderia manter o objetivo original de informar. Informar, obviamente, já não era novidade desde o século I, mas ir até onde o povo estava, ao invés de esperar que o povo fosse até o jornal, isso sim era inovação. Mas por que demorou tanto, era a pergunta. Um único motivo: desenvolvimento tecnológico. Tecnologia é o conhecimento aplicado a um uso prático. Como igreja, normalmente nós valorizamos muito o conhecimento, mas precisamos sempre descer à realidade para fazer o conhecimento aplicado na prática. E como é que isso foi possível no caso do jornal? Eu vou lhe dar um nome: Gutenberg. Talvez você diga aí, sei, o inventor da imprensa. Não. É ele mesmo, mas ele não inventou a imprensa. Nós estamos falando da mesma pessoa. É Gutenberg mesmo. O que ele criou não foi propriamente uma novidade, foi uma inovação. Porque desde antes de Cristo, lá na Suméria, já se usava disco e cilindro sobre os quais era lavrado o negativo do texto a imprimir. Na Idade Média, antes mesmo de Gutenberg, a impressão também já era feita com simples blocos de pedra apoiados sobre a matriz da impressão, que já estavam ali, coberta de tinta, e então se transferia a imagem para aquele pergaminho ou papel, o que era, obviamente, um processo muito mais caro. Esses processos eram tão caros que os livros eram reaproveitados, e aí eu volto para o nome da rosa, porque aquele suposto livro que estava ali era possivelmente um palimpsestos, ou um códice rescript, ou código reescrito, ou seja, um livro que tinha sido apagado com obras da filosofia grega ou obras apócrifas, e tinha se colocado uma nova camada e reescrito alguma oração litúrgica ou alguma oração. E aí, o manuseio de todo esse material, com produtos abrasivos e venenosos, tirando a antiga escrita para colocar outra, acabava afetando muito, as pessoas perdiam as digitais, e quando levavam as mãos aos olhos, chegavam a ficar cegos. É justamente por isso que no filme, Jorge de Burgos, o bibliotecário, é cego, de tanto fazer isso na biblioteca secreta. Voltando a Gutenberg, a novidade, ou melhor dizendo, a inovação dele, acontece em 1447, quando ele troca aquelas grandes pedras que se viam de imprimir
por pequenos pedacinhos de chumbo fundido, que eram mais duradouros e resistentes, inclusive podiam ser utilizados. Eles eram fabricados em madeira com bronze fundido, que tinha a marca que precisava ser impressa. Isso conferiu uma enorme economia, uma versatilidade, uma agilidade no processo, e, consequentemente, o preço caiu. Outros trabalhos impressos, então, permitiram uma massificação numa verdadeira linha de produção. Só para vocês terem uma ideia, os historiadores dizem que em 20 anos, depois desse processo inovador se espalhar na Europa, 20 milhões de livros foram impressos. Agora imagine comigo lá atrás, lá na Alta Idade Média, isso acontecendo, e aí um zeloso e piedoso monge dentro de uma biblioteca começasse uma campanha contra essa inovação. Porque agora qualquer um poderia escrever, qualquer um pode imprimir, qualquer um pode distribuir milhares de cópias de um livro, não temos mais o controle dessas coisas. Essa é a versão atual de alguns que, de tão conservadores, veem redes sociais e blogueiros apenas como um inimigo a ser combatido e nunca como uma inovação a ser resgatada para a proclamação do Evangelho. Naquela época, a impressora de tipo móvel era uma inovação que corria o risco de ser mal usado, e até foi usado, inclusive, contra o Evangelho. Mas o maior beneficiário daquela inovação foi um movimento surgido justamente em 1517. Adivinha qual foi? A Reforma Protestante. A primeira obra que ele imprime daquela maneira é justamente a famosa Bíblia de Gutenberg, que demorou 5 anos para ser impressa. E a partir dali, a coisa correu feito um rastilho de pólvora. Esta é uma pequena história da comunicação impressa. Mas veja, ainda era necessário que os livros e os volumes fossem transformados, ou melhor, transportados de um lugar para outro. Ainda era necessário uma certa presencialidade da mídia. Só que o que acontece? Em 1790, surge uma outra inovação que abre uma outra vertente de inovação. É que os impressos passaram a não precisar mais ser transportados de um lado para o outro. O engenheiro francês Claude Chappé havia inovado e criado o primeiro meio de comunicação escrita à distância, o chamado telégrafo. Depois, esse telégrafo ainda foi mais inovado quando se tornou menor e um código acabou substituindo letras e palavras inteiras por pequenos sinais, o chamado código Morse. Aí a inovação entrou numa espiral exponencial e quase incontrolável. Veja, naquela época, já estava acontecendo uma realidade virtual, muito tempo antes dos dias atuais, porque a comunicação já não dependia mais da presença física dos participantes na comunicação. Era uma presencialidade virtual, real, verdadeira, mas não era corpórea. E essa diferenciação faz uma grande diferença, pois, preste atenção, muito tempo atrás já não era presencial apenas aquilo que era corporal, físico ou materializado. Agora não haveria mais limites. Pouco tempo depois do telégrafo, em 1860, surge o telefone e o rádio, e que trazia a primeira inovação na comunicação de voz. Depois, em 1920, além da voz e do som, também imagens, ainda em preto e branco. Eu cheguei a assistir televisão em preto e branco. Em 1947, vem o aparelho móvel de telefonia, o primeiro protótipo do que viria a ser o celular. E na década de 70, para tentar ver como, no caso de uma guerra nuclear, poderia haver comunicação entre as tropas, um experimento produz aquilo que nós chamamos de internet. Qual é o meu ponto em tudo isso? Eram todas inovações, a partir de coisas já existentes, que beneficiaram aqueles indivíduos, instituições e sociedades que souberam fazer o melhor uso delas. São tecnologias para fazer mais do que o mesmo, que é justamente o meu ponto. Mais do que o mesmo que já estava sendo feito. A proclamação da palavra, queridos, foi beneficiada em todo esse processo inovador, que superou o paradigma da presencialidade física, face a face, para uma crescente virtualidade
de alcance de massa no processo de comunicação. Minha primeira tese nessa palestra, portanto, é provar que o Evangelho, como boas novas, foi o maior beneficiado das inovações na história. Jornais, revistas, rádios, televisores foram amplamente usados no século XX para transmitir a mensagem da salvação, mesmo que muitos ainda hoje, infelizmente, usem para fazer o contrário, deturpando a mensagem. E esse é justamente o desafio. Quando usamos a inovação tecnológica para o bem e não para o mal, se não usarmos para o bem, o espaço vazio convidará quem vai usar para o mal. É bom lembrar que a Torre de Babel só foi destruída porque a motivação e o propósito daquela inovação construtiva eram errados. Porque se construir edifício por si fosse errado, até hoje Deus estava destruindo os edifícios que o homem constrói. Mas eu quero ser um pouquinho mais ousado ainda nesse primeiro ponto. É que, voltando ainda mais no tempo para a própria história bíblica, certamente podemos chamar de inovação, pelo seu aspecto progressivo exclusivamente, a chegada do Evangelho como vindo na plenitude dos tempos, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Todo o desenvolvimento geopolítico, social e religioso dos romanos, dos gregos, dos hebreus, contribuiu, como nós bem sabemos, e convergiu para o ápice da revelação divina. É bom lembrar que a nova aliança é o cumprimento de promessas e de profecias que passam pela progressão de uma série de coisas ao longo de uma antiga ordem, a chamada velha aliança. A encarnação de Cristo é esse ápice revelacional, que cumpre até mesmo o próprio eterno decreto de Deus, feito antes do próprio tempo e da própria história. Então eu quero sintetizar essas duas linhas de argumentação, que por um lado a revelação progressiva de Deus e do seu propósito, que culmina na encarnação de Cristo, e em sua obra redentora beneficiou-se de inovações muito úteis para a comunicação da verdade de Deus ao longo da antiga aliança, até a nova aliança, e que tais inovações fizeram parte dos próprios meios diferentes e progressivos que Deus conduziu para se revelar, como também pela condução, segundo a sua providência, dos seus próprios servos, para aproveitarem essas inovações e comunicarem as verdades de Deus de modo cada vez mais claro e eficaz até chegar a Cristo. Veja, a própria comunicação da verdade de Deus não foi uma simples novidade, como se surgisse do nada. Pelo contrário, a providência divina utilizou-se de agentes e meios de comunicação diversos, que só iam sendo superados a partir do momento em que aquela fase não tinha mais necessidade daquilo. Então, da tradição oral inicial dos tempos patriarcais, passando pelos registros históricos, monumentos memoriais, tábuas da lei, relatórios de genealogias, estatísticas reais, atas palacianas, tudo convergiu para aquilo que o escritor aos Hebreus afirma, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, em tudo isso, o que era o mais do mesmo na revelação divina? O próprio Deus se revelando o caráter, a vontade dele. O que não foi comprometido durante todo esse processo de revelação e comunicação progressiva? A verdade de Deus. O que não foi inovador? A essência da revelação progressiva de Deus, que obviamente não pode ser inovativa ou inovadora. Por outro lado, o que se tornou mais do que o mesmo? Os meios e os instrumentos inovadores de Deus se revelar, e de certa maneira, esta é justamente a tese que eu estou defendendo. Então, se é verdade, queridos, que essa inovação sempre é por iniciativa divina nas páginas das Sagradas Escrituras, controlado unicamente por Deus, seria correto e honesto supor, contra toda evidência bíblica e histórica, que ele se revelou sem utilizar-se das inovações criadas pelo ser humano em cumprimento ao próprio mandato cultural que ele mesmo havia dado à raça humana? Por óbvio que não. Assim, Deus usa as inovações criadas pelo homem como expressão da graça comum, e sempre para a sua glória. Não usá-las por causa de riscos de mau uso é uma confissão de incapacidade de nós, como igreja, de servir a cada geração e a cada contexto onde ela se encontra. Mas será que isso é feito? Ou só pode ser feito presencialmente? Creio que não.
E esse é meu ponto. Eu quero discutir agora se presencialidade e virtualidade são realmente incompatíveis, ou isto é um falso antagonismo, porque a minha tese é que essas discussões parecem induzir que presencialidade e virtualidade são incompatíveis, mas não são. E aí eu gostaria de definir os termos. Há uma expressão bem interessante na nossa língua que nós usamos, às vezes até mesmo na igreja. A gente diz assim, que alguém estava presente de corpo e de alma, não é isso? Ou alguém estava ausente de alma, só o corpo estava presente. Então ela me serve, essa expressão, para dizer que presença física ou presença virtual são dimensões de estar presente interagindo no sentido pleno. E então aqui a palavra não é presença ou virtual, presencialidade ou virtualidade, mas é interação. É interação mesmo, porque interação é justamente o que importa, porque a interação, entre outras coisas, implica em uma ação conjunta na comunicação e influência de um sobre o outro, quer presentes no mesmo espaço e tempo ou não. Isso já acontece há muito tempo e não é de hoje. Chama-se sincronicidade, ou seja, a possibilidade de que haja interação de pessoas diferentes, em lugares e tempos diferentes, e que é algo mais antigo do que se imagina, e precisa ser compreendida à luz do que nós chamamos de virtualidade. A palavra virtual vem do latim medieval virtuale, que significa, do ponto de vista filosófico, o que existe como faculdade ou como possibilidade, porém sem efeito atual. Em termos mais práticos, é algo possível de se realizar, algo que potencialmente é possível de se tornar real. Se houver algo predeterminado por alguém para quando todas as condições essenciais à sua realização estiverem disponíveis, aquilo que é virtual acontece de fato, porque todo o processo de fato é real. Virtualização não é um fenômeno recente. A própria informação é um processo virtual. O virtual não se opõe ao real. Pelo contrário, a virtualização é um dos principais vetores da criação da realidade. O conceito de virtual se contrapõe ao conceito de atual, que está acontecendo naquele momento ali, atualizado pela presença física. Como, por exemplo, para ser mais simples, uma árvore atual um dia esteve virtualmente presente na semente. E você tem vários exemplos, inclusive de virtualidade na Bíblia, tanto em fenômenos espirituais como em situações práticas, nas quais a presença de alguém é real, embora não presencial, é uma realidade virtual. Em debates recentes sobre a questão de culto online, ceia online e assim por diante, o professor João Paulo Tomás de Aquino resgatou a ideia de parousia apostólica, de Robert Funk. Ele lembrou que, ao falar de sua presença e autoridade apostólica, por exemplo, o apóstolo Paulo considerava a sua presença apostólica junto às suas congregações sobre 3 diferentes, porém interrelacionados aspectos. Primeiro, as cartas que ele enviava, os emissários apostólicos que ele enviava e a sua própria presença pessoal. Todos, para Robert Funk, eram meios pelos quais Paulo faz a sua autoridade apostólica efetiva na igreja. Ou seja, Paulo estava virtualmente presente, mesmo que não estivesse corporalmente presente. E estava com a mesma autoridade apostólica, quando enviava uma das suas epístolas, ou um dos seus companheiros de missão como emissário, e assim por diante. É óbvio que nós não estamos afirmando que Paulo preferia fazer isso do que estar presencialmente ali naquelas igrejas. Sem entrar na discussão se era essa uma prática do período apostólico, eu certamente creio que ao longo da história isso não somente se acentuou, e hoje é muito mais comum pelos meios inovadores ao longo do tempo. Essa palestra que eu estou dando agora, ela vai estar no tempo, fora do tempo. Ela vai estar virtualmente acessível para pessoas que tiverem acesso a ela em lugares diferentes. Eu vou estar presente com elas no sentido virtual. Os efeitos dessa palestra, se houver uma interação, obviamente no momento em que ela está sendo desenvolvida, essa sincronicidade é mais perceptível. Mas se amanhã alguém assistir essa palestra e mandar uma mensagem para mim, essa interação torna essa palestra virtual em algo efetivamente real, porque efetivamente ela é real.
Ninguém aqui está chegando nem perto de afirmar que a presencialidade corpórea na comunicação está ultrapassada, pode ser descartada ou coisa diferente, especialmente na comunicação do Evangelho. Mas o que está se propondo é que as pessoas entendam que isso é uma realidade que precisa ser feita não como algo oposto à presencialidade. O fato de isso, por exemplo, não ter sido problematizado e definido em nossos documentos históricos é porque isso não era um problema tão agudo na época. E, obviamente, a igreja, como sempre aconteceu em sua teologia e dinâmica, responde a cada época com o melhor de sua compreensão e esforço para preservar a verdade, enfrentando novos desafios para comunicar a verdade de uma forma mais útil, fiel e eficaz aos propósitos divinos. Hoje, eu acho contraproducente que a gente tente fazer essa discussão como sendo uma coisa ou outra. É a mesma coisa de dizer que a escola bíblica dominical, que só tem 200 e poucos anos de existência, é imprópria como forma de educar o povo de Deus na palavra de Deus, porque o nosso sistema teológico, os nossos símbolos de fé não autorizam, nem normatizam como deve ser a existência e o funcionamento da EBD. Nesse ponto, eu mais uma vez vejo que as pedras falam quando nós não falamos. Eu gosto muito da expressão, por exemplo, do então presidente do Conselho Editorial do Grupo Abril, Tomás Souto Corrêa, quando o Grupo Abril era o maior grupo editorial do Brasil, quando ele diz assim, que todo dia morre um leitor de papel e todo dia nasce vários leitores eletrônicos. A minha geração é a última geração que nasceu analógica e que tem se tornado progressivamente digital. Meus filhos já nasceram digitais. Os livros continuarão existindo, as livrarias eu não tenho tanta certeza. Os cultos devem continuar existindo presenciais, mas a forma de comunicar precisa avançar, senão perdemos o trem da história, a geração atual e as futuras gerações. Postman, lá no longínquo ano de 1994, escreveu o seguinte, que a tecnologia chega em qualquer época para redefinir de maneira irresistível o que entendemos por religião, arte, família, política, história, verdade, privacidade e inteligência, de forma que as novas definições estejam de acordo com os requisitos do mundo pensante tecnológico. Certamente a reunião de oração, o estudo bíblico e principalmente o culto divino precisa continuar acontecendo assim que pudermos nos reunir novamente, por ser um elemento presencial de encontro com Deus, de ajuntamento, de convocação divina para o povo da aliança, porque assim foi prescrito na Escritura e nada pode mudar, nada pode substituí-lo. Mas é fato que esse fenômeno que é tenso não pode mais ser ignorado ou abordado dogmaticamente naquilo que não é essencial, porque senão há um risco de que, ao invés de termos acesso à mídia, ao horizonte do cyberspace, do ciberespaço, nós comecemos a ter o ciberespaço como um concorrente, como um Deus concorrente àquela mensagem que nós poderíamos lá estar influenciando. Estou chegando à conclusão. A minha conclusão é que a igreja sempre se beneficiou de inovações, embora nem sempre em posição de vanguarda, e sim, mais frequentemente e infelizmente, na retaguarda de processos inovadores. Isso me faz lembrar quando alguns diziam em relação à TV que tinham colocado um Deus na sala de estar para conquistar o coração dos crentes e desviá-los de encontrar o verdadeiro Deus no templo com os irmãos. Mas poucos percebem, ou melhor, poucos perceberam na época e hoje certamente percebem, o quanto a TV foi útil para a proclamação do Evangelho. E, infelizmente, entre esses poucos na época, nós, os protestantes históricos no Brasil, não fomos os mais ousados. Hoje, alguns poucos usam a comunicação do Evangelho pela TV para a glória de Deus, e outros usam para a construção e alavancagem de suas empresas de produtos e serviços religiosos, que são travestidas de igrejas. E é por isso que concluo com alguns desdobramentos dessas minhas reflexões. Será que vale a pena investir hoje milhões de reais, milhares de horas e de recursos para correr no pelotão de trás da TV aberta, que está em processo de ela mesma se reinventar pelo streaming? Ou é melhor tentar estar entre os primeiros na internet e nas redes sociais? De que maneira a internet pode ser usada para
pessoas serem atraídas por Deus, a fim de experimentarem uma realidade presencial com Deus e com os irmãos, numa comunidade de fé cuja dinâmica é presencial física. Será que a composição das nossas equipes de trabalho para a evangelização e comunicação do Evangelho nesse mundo virtual não deveria justamente incluir profissionais dessa área de comunicação digital, inclusive aqueles recrutados entre os nossos adolescentes e jovens, muito mais antenados com as inovações? Hoje já vemos o fenômeno de centenas e milhares de pessoas ouvindo e vendo nossos mais importantes pregadores e palestrantes e vindo bater a porta dos locais de culto aos domingos, e ali ficam. Há vários na minha igreja e na sua igreja também. Nós vamos acabar fechando as portas da igreja para eles se demonizarmos a tecnologia e ficarmos simplesmente reafirmando dogmas que todos, obviamente, subscrevemos e que precisam, obviamente, ser lembrados como verdade imutável de Deus, mas só naquilo que é imutável. Precisamos ser intencionais e não rebocados pelas circunstâncias. Não há mais tempo para pensar se devemos fazer, mas como devemos fazer da melhor maneira. Não podemos cometer os mesmos erros que cometemos com outras inovações tecnológicas, como o rádio e a TV, quando ficamos para trás, aprisionados em falsos dilemas supostamente teológicos. Eu suponho, particularmente, que, entre outros motivos, alguns têm medo de perder o controle religioso, ou pensam em exercer influência de modo institucional ou centralizado. E isso, para essa época, é muito perigoso e contraprodutivo. Acordemos, nós estamos no século XXI, a época da internet, e não o tempo das bibliotecas fechadas de O Nome da Rosa. Eu chego à minha última fala citando o tratado Doutrina Cristã, onde Agostinho estabelece precisamente o que os cristãos podem e devem fazer em termos de usar a filosofia grega em tudo aquilo que foi importante e útil para o desenvolvimento da doutrina cristã, desde que, obviamente, seja compatível com a fé. Isso passa, a partir da reflexão de Agostinho, a ser o critério para a relação entre o cristianismo, a teologia, a doutrina cristã, e a filosofia e a ciência dos antigos, naquela época e para muitos ainda hoje. Por isso, aquela biblioteca de O Nome da Rosa, do livro que eu citei na introdução, tinha que ser secreta, porque ela incluía obras que não estavam devidamente interpretadas no contexto do cristianismo medieval. Eles tinham tesouros escondidos, mas inacessíveis, porque estavam atrasados no tempo e na história. Curiosamente, o motivo do acesso àquela biblioteca estar restrito seria porque um determinado tipo de saber, ainda estritamente pagão, especialmente os textos de Aristóteles, poderia ameaçar a doutrina cristã. Na visão do guardião da biblioteca, Jorge de Burgos, o velho bibliotecário, acerca do suposto texto de Aristóteles, é que aquela comédia poderia fazer com que as pessoas perdessem o temor a Deus, e talvez aqui cabe realmente aquela frase que, se não fosse cômico, seria trágico. E mais trágico ainda é quando o mesmo escritor que propõe essa reflexão, Humberto Eco, critica a internet nessa mesma entrevista de 2016, quando lhe perguntam se a internet seria um perigo para o saber. Aquele que simbolicamente criticou o obscurantismo da igreja medieval vai na mesma direção, infelizmente. Ele diz assim: a internet não seleciona a informação, há de tudo por aí. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso, tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que circula é pior do que a falta de informação. A nossa tragédia é que, em pleno século XXI, não encarar a internet como um mercado público virtual, semelhante àquelas antigas feiras do interior. Eu já estou esperando a crítica quando alguém disser que eu estou comparando o evangelho a um produto. Mas imagine que aquele mercado de ideias, filosofias e ideologias, que, por exemplo, estava no Areópago quando Paulo estava ali em Atenas, ou na praça pública de Éfeso, diante do templo de Diana dos Efésios, hoje está localizado em sites, blogs, portais e redes sociais, onde há banquinhas de todos os tipos para o consumo. Hoje, se me perguntassem algo parecido àquela pergunta que foi feita a Humberto Eco, ou seja, se a internet é um perigo para o crer, eu diria que o mesmo Deus desconhecido que se buscava lá em Atenas, ou a melhor forma de propor algo verdadeiro e superior à falsa deusa Diana dos Efésios, continua sendo Jesus, mas agora
ele precisa ser proclamado virtualmente na internet como este novo mercado de ideias, com a mesma autoridade, poder e eficácia que Deus deu ao apóstolo Paulo para pregá-lo, só que agora virtualmente. Quem sabe Paulo hoje não seria um blogueiro ou um digital influencer, e não apenas um apóstolo, ou um apóstolo do mundo virtual. Que Deus nos abençoe e nos dê clareza nessa reflexão.